Ministro Flávio Dino, excelentíssimo senhor ministro relator, Alexandre de Moraes, também cumprimento aqui os excelentíssimos ministros integrantes dessa primeira turma, ministra Carmen Lúcia, ministro Cristiano Zanin. Também eu gostaria aqui de saudar os advogados que se apresentarão dessa tribuna, os familiares das vítimas, servidores e todos os demais presentes. Senhores ministros, o Ministério Público Federal denunciou Domingos Inácio Brazão, João Francisco Inácio Brazão, Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e Ronaldo Paulo de Alves Pereira, imputando-lhes os homicídios praticados contra Marielle Francisco da Silva e Anderson Pedro Matias Gomes, bem como o homicídio tentado praticado contra Fernanda Gonçalves Chaves, todos no dia 14 de março de 2018. A denúncia atribui ainda a Domingos Inácio Brazão, a João Francisco Inácio Brazão e a Robson Calixto Fonseca a prática do crime previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, de 2013, narrando que os denunciados se associaram de maneira estruturada e com clara divisão de tarefas a integrantes de violentas milícias fluminenses com o fim de obter vantagens econômicas, sempre mediante a prática de crimes graves, sujeitos a penas máximas superiores a 4 anos. Em outras palavras, os denunciados constituíram e participaram ativamente de organização criminosa armada com atuação preponderante no estado do Rio de Janeiro. A história principia nos anos 2000, quando Domingos e João Francisco atuaram para formar alianças com diferentes grupos de milícia em atividade no município de Rio de Janeiro, especialmente nas regiões de Oswaldo Cruz, Jacarepaguá e Rio das Pedras. Como é de conhecimento público, e conforme se comprovou ao longo de toda a instrução, os modelos de negócios ilícitos explorados por milicianos são primordialmente baseados em um rígido e violento controle territorial. Associando-se a tais grupos, os irmãos João Francisco e Domingos viabilizaram-se no mercado imobiliário irregular, caracterizado pela ocupação, pelo uso e pelo parcelamento ilícito do solo urbano, especialmente por práticas típicas de grilagem. Também é certo que o domínio territorial imposto pelas milícias permitiu-lhes a constituição de fortes currais eleitorais, dentro dos quais obtiveram monopólio de atos de campanha eleitoral. A contrapartida para esses grupos milicianos foi o acesso aos benefícios que o poder político lhes poderia proporcionar, inclusive por meio da ocupação de cargos em comissão e funções de confiança em órgãos do poder público. Há nos autos, com efeito, prova robusta de que a organização criminosa composta pelos denunciados e por integrantes de milícias praticava de forma sistemática os crimes de extorsão, de usura e de parcelamento irregular do solo. Embora a organização fosse intelectualmente liderada pelos irmãos Brazão, Robson Calixto Fonseca, conhecido também por Peixe, desempenhava ali um papel fundamental. E eu falo aqui de uma figura respeitada em Rio das Pedras, que atuava como intermediário entre aqueles irmãos e os milicianos daquela mesma área, notadamente Fininho, preso no desdobramento da Operação Intocáveis. Além disso, o próprio Robson desempenhava direta e pessoalmente atividades típicas de milícia, pelo menos desde o ano de 2018, especialmente no bairro de Taquara, localidade abarcada pela região administrativa de Jacarepaguá, controlada também pelos irmãos Brazão. Há nos autos registro, inclusive, de notícia de fato dirigida aos órgãos de segurança pública do Rio de Janeiro, ainda em 18 de junho de 2018, dando conta de que Robson era o responsável pela arrecadação de taxas cobradas de igrejas da região, com recolhimentos dos dias 15 e 30 de cada mês. Dados de suas comunicações pessoais, extraídos após a deflagração da Operação Murder, Inc., autorizada já por esse Supremo Tribunal Federal, comprovam que Robson geria alguns dos imóveis de propriedade da organização criminosa. Nas transações imobiliárias, era ele quem articulava a realização de pagamentos por meio de terceiros, utilizados como laranjas para ocultar a real origem dos recursos. As atividades típicas de milícia desempenhadas pela organização aqui submetida a julgamento foram bem retratadas pelas testemunhas ouvidas ao longo das audiências de instrução. O depoimento de Orlando Araújo é enfático nesse sentido, ao esclarecer que Domingos e João Francisco controlavam a região de Jacarepaguá desde longa data. E ao dizer que lá as milícias com atuação nas áreas conhecidas como Chacrinha, Praça Seca, Curicica, além de outros, proibiam o acesso de outros candidatos potencialmente concorrentes. O monopólio de campanha eleitoral foi retratado igualmente em juízo pela testemunha Arley Lorival Sucena, além das testemunhas Guilhermo Catrambi, Felipe Alves e Marcelo Pascoaletti.
Com relação ainda ao depoimento de Orlando, dele se extrai a informação de que João Francisco e Domingos controlavam completamente o mercado local, monopolizando a venda de terrenos grilados e gerenciando os serviços informais de segurança prestados por grupos criminosos. E mais, que era prática sistemática a usura e as cobranças violentas com envolvimento direto de Robson Calixto Fonseca, especialmente conhecido por suas atividades de agiotagem. As testemunhas ouvidas ao longo da instrução também indicaram que todos os mercados típicos de milícia eram aproveitados pela organização criminosa, incluindo a distribuição clandestina de sinal de TV por assinatura, que também é conhecido como GatoNet. Esse mesmo fato tem registro, diga-se de passagem, em mensagens encontradas no celular de Robson Calixto, em que o miliciano trata com seu interlocutor da distribuição clandestina de sinal de TV. O depoimento de Orlando, senhores ministros, fornece, em resumo, um panorama completo da atuação de João Francisco, Domingos e Robson na organização criminosa descrita na denúncia. E aqui eu falo do controle territorial que exerciam, da exploração de mercados ilícitos, sobretudo imobiliário, do monopólio de atos de campanha eleitoral, com a exclusão de quaisquer concorrentes, da cobrança de taxas de moradores para fornecimento de serviços de segurança e da distribuição clandestina de sinal de TV por assinatura. Eu abro aqui precocemente um parênteses para dizer que as testemunhas de defesa tentam, obviamente, descredibilizar os depoimentos de Orlando Oliveira de Araújo, atribuindo-lhe o rótulo de ex-miliciano, o que, obviamente, não se nega. Orlando possuía, sim, envolvimento com a milícia e com grupos de execução do Estado do Rio de Janeiro, mas o que para o Ministério Público ressalta dessa sua qualificação é precisamente o seu conhecimento e a sua visão privilegiada desses fatos. Eu lembro que Orlando era beneficiário do pacto de ineficiência feito por Rivaldo Barbosa e seus comparsas com organizações criminosas do Estado do Rio de Janeiro, e que, como já se encontra, inclusive, comprovado por sentença condenatória transitada em julgado, os homicídios tratados nessa ação lhe foram falsamente imputados, a ele e a Marcelo Siciliano. Ele chegou, inclusive, a ser preso e submetido aos rigores do sistema penitenciário por um crime que não cometeu. Ora, Orlando foi, portanto, nesse sentido, uma vítima do rompimento imotivado do acordo ilícito que ele mantinha com os integrantes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E a tentativa dessas mesmas pessoas de incriminá-lo pelos homicídios de Marielle e Anderson Gomes pesou, sim, para que ele se dispusesse a quebrar o Código de Silêncio, a omertá, que define a adesão dessas pessoas a grupos mafiosos. Traído, excluído dos ajustes ilícitos até então existentes, o que se propôs Orlando a fazer, como a única forma de reverter o quadro em que se encontrava, foi revelar abertamente às autoridades estatais todo o sistema de corrupção que circundava o mercado de homicídios no Estado do Rio de Janeiro e o funcionamento dos grupos de extermínio que atuavam livremente na capital, com especial destaque para o chamado Escritório do Crime. Orlando tornou-se, assim, a exemplo de muitos que ajudaram a desvendar os meandros das organizações criminosas, e eu acho que a Itália talvez sirva como melhor exemplo. Eu cito aqui, inclusive, recentemente um caso, já 2 anos atrás, em que nós obtivemos, Procuradoria-Geral da República, a extradição de um integrante da máfia italiana, da 'Ndrangheta, que se associou também aqui ao PCC, essa foi uma extradição que resultou, enfim, em sucesso, porque esse pentito foi para a Itália e promoveu toda, enfim, a elucidação de meandros da 'Ndrangheta italiana que teria se associado ao PCC no Brasil. Mas, enfim, Orlando tornou-se a exemplo de muitos que ajudaram a desvendar os meandros das organizações criminosas, um arrependido de cujo testemunho possuem, obviamente, verdadeiro horror os líderes dessas organizações, precisamente pelo fato de eles revelarem as suas estruturas, seus participantes, o seu modo de funcionamento, enfim. Orlando fez o que dele se esperava. Orlando forneceu depoimentos que, devo dizer, são absolutamente coerentes com o contexto narrado na ação e prestados em estrita sintonia com os demais elementos de convicção colhidos dos autos. E é isso que interessa. Não importa se ele era ex-miliciano, o que importa é a coerência do que ele disse. É a coerência do contexto por ele narrado. E mais, eu digo, ele não é nem colaborador, Orlando é testemunha. Ele é uma testemunha, ele não é um colaborador. Ele não recebeu nenhum benefício para depor. Pois bem, tendo destacado a importância do testemunho prestado por Orlando, que não é um testemunho isolado, repito, mas amparado por inúmeras outras provas, prossigo para dizer como funcionava o modelo de grilagem de terras empregado por Domingos e João Francisco, também amplamente comprovado nos autos por documentos
e testemunhas. A atividade, tal como praticada pela organização criminosa denunciada, caracterizava-se principalmente pela ocupação indevida de terras, usualmente por meio de pessoas interpostas, todas de baixa renda, com subsequente reivindicação formal de direitos de posse ou de propriedade. A ideia desse grupo era de conferir aparentemente uma aparente finalidade social à pretensão possessória que, uma vez deferida, resultava na alienação do respectivo direito aos verdadeiros donos do negócio, que o comercializavam com lucros exorbitantes. Esse foi o esquema que garantiu aos irmãos Domingos e João Francisco dezenas de imóveis para cuja gestão Domingos e Alice Brazão, sua esposa, constituíram a sociedade empresária Superplan de Administração de Bens, Imóveis e Participações Limitada, detentora de direitos de propriedade sobre 87 imóveis, majoritariamente situados na zona oeste do município do Rio de Janeiro. Documentos apresentados pela PGR nos autos demonstram como esses imóveis que integram o patrimônio dos irmãos apresentavam marcas claras das atividades de grilagem. Eu vou destacar aqui um exemplo. O do imóvel registrado no 9º ofício de registro de imóveis da capital do Rio de Janeiro, sob o número 46, matrícula 46151. O terreno foi inicialmente titularizado por um eletricista e uma doméstica, por meio de ação de uso campeão julgada procedente pela primeira vara civil da Barra da Tijuca. O primeiro registro dessa área, desse imóvel, foi, portanto, em 2021, em função dessa ação de desapropriação. Em agosto de 2023, Domingos Brazão adquire 50% dessa área, equivalente a 10 mil metros quadrados, por meio da Superplan, a empresa que me referi, pelo preço risório de R$110 mil, enquanto o valor desse mesmo imóvel atribuído pela Prefeitura do Rio de Janeiro era superior a R$7 milhões. Historicamente, a posse desse imóvel, cujo primeiro ato remonta, na verdade, os primeiros, registros remontam a 1891, encontrava-se vinculada, ao que consta, a um cidadão de nome italiano chamado Pasquale Mauro, e ao Banco de Crédito Móvel, de que esse mesmo Pasquale era acionista. Eu vou pular aqui essa história, também entremeada por suspeitas de fraude, porque é uma história hoje que é atualmente objeto de uma ação civil pública proposta pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro. Mas no que interessa ao caso, o que preciso dizer, o que é fundamental dizer também, é que esse Pasquale Mauro era considerado um dos maiores grileiros da região e, mesmo sendo conhecido por esbulhar terras com uso de documentos falsos, foi condecorado com a medalha Tiradentes na Alerj, por iniciativa justamente de quem? Domingos Inácio Brazão. Como registrado nas alegações finais que o Ministério Federal apresentou ao Supremo Tribunal Federal, depois do terreno permaneceu por décadas sob a posse do grileiro, daquele eletricista, foi usucapido por pessoa de reduzida capacidade econômica e transferido para Domingos Inácio Brazão, aliado político do possuidor original, Mito Pasquale, por preço módico, indicando-se clara atividade de grilagem ajustada entre os participantes. E é importante dizer aqui que o 9º registro de imóveis da capital, que é o do imóvel em questão, foi mencionado em CPI da Alerj como um reduto de fraudes registrais. Segundo o relatório apresentado nessa CPI, nem mesmo os registros promovidos por decisão judicial escapavam às irregularidades. Para tentar refutar, no caso, a hipótese acusatória da fraude, as defesas arrolaram João Peixoto Cordeiro, esse eletricista que foi o ator da ação de uso campeão, de quem Domingos Brazão adquiriu o imóvel. Em seu depoimento, repleto, obviamente, de contradições, ao alegar que obteve diretamente a posse do antigo possuidor, os documentos e obter os documentos que embasaram a ação de uso campeão, Peixoto não conseguiu indicar de forma minimamente coerente quem era essa pessoa de quem ele recebera a posse, de nome Manuel de Jesus. Tampouco o tipo de negócio com ele realizado. Ele afirmou que esse tal possuidor, Manuel de Jesus, de nacionalidade portuguesa, lhe teria transferido a posse em 1984, mas que essa transação fora feita de modo informal. Disse que o único documento que o tal Manuel lhe deixara naquela época foi uma procuração passada em nome de João Davi, mas não disse sequer qual seria a utilidade desse documento, já que confessa haver negociado o imóvel, a posse do imóvel, com o próprio Manuel de Jesus. Peixoto também apresenta uma declaração particular supostamente firmada em 2003 pelo mesmo João Manuel, em Portugal, que afirma a venda da posse dos lotes ao depoente ainda no ano de 1984. Ocorre que João Peixoto sequer soube explicar como obteve essa declaração.
Ele se confunde com as datas, diz que o documento é de 2012, que teria obtido também para ajuizar a ação de uso campeão, mas não explica coerentemente como teria reencontrado Manuel de Jesus, né, para obter a declaração. Afinal, quem seria Manuel de Jesus? Em verdade, o único documento que comprovaria a posse de João Peixoto na área seria uma conta de luz de 2003, bem posterior, portanto, ao suposto início de sua posse em 1984. Mas não é só esse o fato grave. Há outros fatos ainda mais indicativos da fraude. João Peixoto reconheceu em seu depoimento que o advogado que patrocinou a sua causa, a ação de uso campeão, segundo ele, seu cunhado, possuía vínculos com Domingos Inácio Brazão. Tratava-se do advogado Gilberto Anchieta, que foi assessor de Domingos Inácio Brazão no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Gilberto desempenhou um importante papel nas atividades de grilagem da organização criminosa. Propôs diversas ações de uso campeão de Jacarepaguá, em circunstâncias muito similares às que cercam aquela que se discute aqui nesses autos. No caso da ação de uso campeão ajuizada em favor de João Peixoto, eletricista, e sua esposa, em 2012, Gilberto instruiu inicial com cópias de uma ação de interdito proibitório proposta pelos mesmos autores em face do espólio de Cecília Torreão. Em ambas as ações, foram arroladas como testemunhas Laurentino Diogo de Almeida, Maria Nazaré Grácio Loureiro. Na sentença que julgou procedente essa ação de uso campeão, esses depoimentos foram considerados essenciais e determinantes. Mas veja que não se tratava de testemunhas neutras. Em novas pesquisas, as equipes de investigação da PF e da PGR identificaram que Gilberto Anchieta, o advogado, representava a própria testemunha Laurentino Diogo de Almeida em outra ação de uso campeão, na qual essa mesma testemunha agora figurava como autora. Fenômeno semelhante se verificou em relação à testemunha Maria Nazaré Grácio Loureiro, que figurava no polo ativo de outras duas ações de uso campeão, ambas propostas por quem? Pelo mesmo advogado ligado a Domingos Brazão, a saber, Gilberto Anchieta. Essas testemunhas que favoreceram João Peixoto em sua ação também prestaram depoimentos em uma quarta ação de uso campeão proposta em favor de Américo Alves da Silva. Américo, por sua vez, prestou depoimento na ação de quem? De João Peixoto. O que se tem, portanto, senhores ministros, é um claro cruzamento em diversas ações de uso campeão de testemunhas e autores que se revezavam nesses papéis sob controle de Domingos Inácio Brazão e do advogado que atendia aos seus interesses. Eu devo destacar que nem todas as ações foram bem-sucedidas. Algumas delas, o Poder Judiciário percebeu os indícios de fraude e grilagem e determinou a improcedência. Na ação proposta em favor de Laurentino, por exemplo, a 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o uso campeão, que era uma área correspondente a 45 mil metros quadrados, apontando indícios de falsidade documental e ressaltando que toda a região abrangida por essas ações apresenta um problema estrutural de grilagem de terras e deficiência de informações registrais. Esse contexto comprovado de ações de uso campeão sob controle direto de Domingos Inácio Brazão não deixa dúvidas, em síntese, da principal linha de atuação da organização criminosa, qual seja a grilagem de terras. Eu prossigo agora para apontar como, paralelamente, essa atuação na grilagem de terras fazia com que o grupo mantivesse o seu poder político. Em Rio das Pedras, área controlada historicamente por milícias violentas, Domingos e João Francisco tinham como foco não a especulação imobiliária, mas a constituição e manutenção de um curral eleitoral. Aliaram-se, para tanto, a Marcos Vinícius dos Reis, conhecido como Fininho, um dos principais líderes paramilitares do bairro, ao lado de Laeste da Silva Lima e de Ronald Paulo de Alves Pereira, o conhecido Major Ronald. Todos foram condenados por integrar a milícia local em desdobramento de operações intocáveis. É importante explicar que Rio das Pedras é dominada por milícias há décadas, o que se vê documentado em pelo menos desde 2008, com o relatório da CPI das milícias da Alerj. Há menos de 20 dias, inclusive, acho que todos ouviram essa notícia, o MP do Rio deflagrou uma operação contra os braços financeiros de grupos paramilitares com atuação nessa região, salvo engano, Operações Intocáveis 3, enfim. Nesse contexto, Fininho e outros milicianos da região concederam a Domingos e João Francisco o monopólio das campanhas eleitorais que ali se realizavam. Em troca, receberam benefícios. Domingos chegou a articular a bem-sucedida nomeação da ex-mulher de Fininho para cargo em comissão na Alerj. Como resultado dessas relações espúrias, essencialmente prejudiciais à dinâmica democrática que deve sustentar as campanhas eleitorais, Domingos e João Francisco obtiveram expressivas votações em Rio das Pedras em pleitos para cargo de eleição proporcional. Os percentuais de votos alcançados pelos irmãos nessa região foram tão elevados que mais se assemelham a resultados típicos de eleições majoritárias.
Antes da consolidação do poderio eleitoral dos irmãos Brazão e Rio das Pedras, essa região era comandada por outra milícia que era mantida sob a liderança do ex-vereador Nadinho de Rio das Pedras. Com controle sobre facções locais e detentor de monopólio de campanha eleitoral na região, Nadinho constitui o curral eleitoral que seria depois herdado por Domingos de João Francisco. Nadinho foi assassinado em 2009, deixando o vácuo de poder que foi preenchido pelos denunciados e pelos milicianos que foram alvos da já citada Operação Intocáveis. Eram dele os frutos eleitorais decorrentes da relação entre milícias e campanhas eleitorais antes do domínio de João Francisco na região. E foi esse o cenário que apresentou o Ministério Público em suas alegações finais, ao pontuar: sabe-se assim que os irmãos Brazão cercaram-se de milicianos, passando a integrar as organizações criminosas locais, inclusive permitindo que ocupassem posições em instituições de Estado, com dois objetivos. Primeiro, constituir redutos eleitorais nas áreas por ele controladas. 2, explorar atividades imobiliárias ilegalmente por meio de práticas de grilagem com uso de poderio informal das milícias. Nesse sentido, Domingos Inácio Brazão e João Francisco passaram, alegações finais, estou reproduzindo, passaram a integrar as organizações criminosas constituídas pelos milicianos aos quais se aliaram, comprometendo-se a defender os interesses dos grupos ilícitos junto às instituições de Estado, com o fim de viabilizar a prática continuada de crimes de parcelamento irregular do solo, com finalidade de lucro, e outros crimes violentos pelas milícias mediante a perpetuação do domínio territorial. Robson Calixto Fonseca integrava a mesma organização criminosa, realizando cobranças violentas de devedores, difusão clandestina de sinais de televisão, crimes correlatos à ocupação irregular do solo e outros atos associados à atividade de grilagem do grupo. Por isso tudo, senhores ministros, aqui a hipótese de procedência integral da ação com relação à imputação do crime do artigo previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013. Eu falo agora sobre a interseção entre essa organização criminosa e os homicídios que são acusados os réus dessa ação. Associados às milícias de diferentes regiões do Rio de Janeiro, Domingos e João Francisco expandiam continuamente seus negócios e suas zonas de influência utilizando-se do poder de seus cargos. Nesse contexto, e nos exatos termos em que posto pela denúncia, possuem interesse econômico direto na aprovação de normas legais que facilitassem a regularização do uso e da ocupação do solo, bem como o respectivo parcelamento, especialmente em áreas de milícia e de loteamentos clandestinos da cidade do Rio de Janeiro. Qualquer embate ou disputa nesse campo específico da política municipal representava, portanto, uma ameaça a seus negócios e a dos diferentes grupos de milícia com os quais se associaram. Domingos foi eleito deputado estadual nas eleições de 2010 e 2014, João Francisco, vereador nas eleições de 2004, 2008, 2012 e 2016. Chiquinho foi também eleito deputado federal nas eleições de 18 e 22. No entanto, foi primordialmente no exercício da vereança da capital fluminense que João Francisco se dedicou a reformas legislativas que colocaram sua organização criminosa em rota direta de colisão com o PSOL e com Marielle Franco. Desde 2008, por sua atuação na CPI das milícias, Marcelo Freixo, um dos grandes expoentes do PSOL e de quem a Marielle foi assessora, apontava para o vínculo dos irmãos Brazão com as milícias fluminenses. O conflito entre o PSOL e os irmãos se acirrou, no entanto, a partir de 2015, ano em que Domingos se candidatou ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Comandado por Freixo, o PSOL se opôs veementemente à sua candidatura, ameaçando, inclusive, judicializar a questão. Com crescentes problemas com aquela agremiação política, os irmãos determinaram a infiltração do miliciano Laerte Silva de Lima, aliado de Rio das Pedras, no partido. Ajustaram a filiação do criminoso em 19 de novembro de 2016, para que esse Laerte ali coletasse informações essenciais, inclusive sobre seus integrantes. Novos confrontos entre o PSOL e o PMDB, partido ao qual Domingos era afiliado, acirraram a animosidade com a organização criminosa, abrangendo também a oposição à indicação de Edson Bertassi ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e as interferências de Marielle Franco em áreas de milícias controladas pelos irmãos Brazão. Quanto a esse ponto, eu preciso antecipar que, em depoimentos prestados à Polícia Federal, os delegados de Polícia Civil do Rio, Marcos Amin e Luiz Otávio, declararam que, desde o início das investigações, ainda em 2018, indicaram a Giniton Lages e a Rivaldo Barbosa que o homicídio da vereadora provavelmente estaria ligado a desentendimentos com os irmãos Brazão e os desdobramentos da Operação Cadeia Velha, pela qual correligionários dos irmãos Brazão denunciados acabaram presos, inclusive aqui o Albertassi, de quem eu falei, candidato ao Tribunal de Contas. Eu voltarei a esse ponto mais adiante, quando for tratado da responsabilidade de Rivaldo. Retomando o que dizia, Marielle realizou reuniões comunitárias em regiões da Zona Oeste que eram territorialmente controladas pela organização criminosa. Pretendia combater as milícias, desconstituir os loteamentos irregulares e os condomínios irregularmente instalados.
Abro aqui mais um parênteses para dizer que o uso do termo condomínio, por ser um termo utilizado pelos milicianos, mas eu registro aqui que se trata de um eufemismo para a área de milícia. Bom, enfim, prossigo. Por questões ideológicas, Marielle pretendia impulsionar projetos habitacionais voltados aos segmentos populacionais de menor renda, de forma sustentável, o que contrariava os interesses dos irmãos Domingos e João Francisco. Marielle se projetou dessa forma como um risco aos interesses dos irmãos Brazão, que foram alertados por Laerte, esse infiltrado, miliciano de Rio das Pedras, ao qual me referi sobre as atividades da vereadora. Nesse sentido, foram as declarações de Lessa, do colaborador, ao longo da audiência de instrução, declarações essas corroboradas pelas provas documentais e testemunhais que atestam a efetiva infiltração de Laerte no PSOL. Menciono o trecho da conversa que ele, Lessa, disse ter tido com Domingos. Domingos teria dito: nós colocamos um homem nosso lá no partido, o Laerte. Tu conhece o Laerte? Lessa: não, eu não conhecia realmente. Domingos: não conhece o Laerte de Rio das Pedras? Não. Aí ele falou: tu conhece Negão, referindo-se a Macalé, como Negão. Macalé disse: eu conheço o Laerte. Meu camarada, não sei o quê. E Lessa disse: não conhecia. E Domingos disse: nós colocamos um no PSOL. Ele trouxe lá uns assuntos que essa vereadora falou, que é combater o nosso condomínio, que é bater de frente, ainda mais se souber que é nosso. A filiação do miliciano Laerte está comprovada nos autos pelos documentos que foram trazidos pela informação de Polícia Judiciária 18/2024. Sua vinculação com milícias e absoluta ausência de ligação ideológica com o PSOL se evidenciam pela própria Operação Intocáveis, que revelou ser Laerte relevante miliciano de Rio das Pedras, área que também se encontrava sob domínio dos irmãos, como já registrei. E antes de prosseguir, me parece conveniente aqui, eu farei isso, tecer algumas considerações, senhores ministros, sobre a valoração da palavra do colaborador, já que eu mencionei aqui o colaborador pela primeira vez, e as exigências feitas pelo artigo 4º da Lei 12.850. Nós sabemos que a palavra isolada do colaborador premiado não é suficiente para sustentar um decreto condenatório. Justamente, não é sobre ela que se ampara a denúncia oferecida pela PGR e o pedido de condenação reforçado nas alegações finais. Tudo o que se constitui como objeto de imputação está corroborado por fartos documentos que compõem as dezenas de milhares de páginas desse processo, bem como pelas extensas declarações prestadas pelas testemunhas ao longo de quase 3 meses de audiência de instrução. O importante é que o quadro probatório que se tem é extenso e robusto e, obviamente, não posso reproduzi-lo aqui nessa oportunidade. Eu parto da premissa de que os mandamentos decorrentes da teoria geral da prova adotados no processo penal brasileiro acolhem, como regra, o sistema da persuasão racional do livre convencimento motivado, pelo qual o legislador não atribui valores fixos a diferentes espécies de prova. Todas, provas documentais, testemunhais, etc., possuem o mesmo valor abstrato. Excepcionalmente, no entanto, esse sistema pode prever hipóteses que qualificam ou restringem a força probante de determinados meios de prova. E nesse quadrante encontram-se as declarações prestadas pelo colaborador premiado, cujas palavras não podem, sozinhas, obviamente, sustentar uma condenação. Porém, como esclarece Gustavo Badaró, o artigo 4º, parágrafo 16º da Lei 12.850, não se presta a determinar qual meio de prova ou quantos meios de prova são necessários para que um fato seja considerado verdade, para corroborar uma declaração de um colaborador. Não são impostos critérios legais, quantitativos ou qualitativos, para que se considere provada em juízo positivo uma hipótese acusatória amparada pelas declarações de um colaborador. O que a Lei 12.850 estabelece é um regime de prova legal negativa, pelo qual determina que somente a delação é insuficiente para a condenação para o recebimento da denúncia por imposição de medidas cautelares reais ou pessoais. Não se concebe, assim, o roteiro para a valoração das palavras do colaborador, tampouco se retira completamente a relevância probatória de suas declarações. Por subsistir a persuasão racional como sistema mais amplo de valoração da prova, o julgador continua livre para ferir a veracidade ou a inveracidade de determinada hipótese acusatória, inclusive mediante consideração das palavras do colaborador premiado. O que não se admite é que o juízo de culpa seja produto apenas da palavra do colaborador. E, nesses moldes, ao subtrair das declarações do colaborador força probante, suficiente para embasar um decreto condenatório, a Lei 12.850 desenha o que já se chamou aqui de requisitos legais de corroboração, conceito que deve ser adequadamente compreendido para o julgamento desta causa. Os autores esclarecem que a palavra corroboração não retrata mais do que um elemento de prova tendente a confirmar a outra prova. A prova que seja admissível, relevante para a confirmação daquela que exige corroboração, deve ser reputada suficiente para a satisfação do critério legal, devolvendo-se a apreciação da matéria ao livre convencimento motivado. Quanto à natureza das provas que podem ser utilizadas para fins de corroboração da colaboração premiada, não há qualquer limitação legal, são admitidos
admissíveis todos os meios válidos, tais como provas testemunhais, documentais, periciais, etc. E, além disso, a atividade judicial cognitiva pode se desenvolver livremente por critérios lógicos e racionais, inclusive pela consideração de indícios que confiram suporte ao elemento que legalmente demanda corroboração. Bom, feitos esses comentários, retorno às minhas ponderações. Essas considerações que eu acabo de fazer e que foram amplamente observadas, digo eu, pela PGR, em todos os aspectos das importações formuladas, permitem concluir que está suficientemente comprovado nos autos que os irmãos João Francisco e Domingos infiltraram Laerte no PSOL, como dito pelo colaborador. Isso por quê? Laerte é miliciano condenado por suas atividades em Rio das Pedras como desdobramento de operações intocáveis. Reduto do conhecido escritório do crime, Rio das Pedras era a área sujeita à influência política e criminosa dos irmãos Brazão, abrigando milicianos que lhes asseguravam naquela região a formação de um curral eleitoral em regime de monopólio. Os irmãos Brazão tinham interesse pessoal e direto na infiltração de Laerte, pois vinham sendo prejudicados severamente pelas atividades do PSOL. Dom Pepito, que deu aval à filiação de Laerte e também se vinculou ao partido, também não tinha nenhum vínculo de afinidade ideológica com o PSOL, a demonstrar a existência de interesses ocultos e ilícitos nessa filiação. E a prova de vínculos diretos entre os milicianos que constituíam em torno de Laerte com João Francisco e Domingos, inclusive registros de ligações telefônicas realizadas diretamente entre os milicianos e os réus. E, segundo os relatos do colaborador, foi justamente Laerte, eu digo isso tudo por quê? Porque, segundo os relatos do colaborador, foi justamente Laerte quem levou os mandantes do homicídio as informações sobre a atuação de Marielle nas áreas dominadas por milícias, com elevada probabilidade de prejudicar os loteamentos irregulares que faziam parte dos planos futuros dos irmãos Domingos e João Francisco, sobretudo na área de Jacarepaguá. Fartos dos confrontos com o PSOL e depois com as intervenções de Marielle, eles, os irmãos Brazão, decidiram pelo homicídio da vereadora. A princípio cogitaram a execução de Marcelo Freixo, mas o atirador dissuadiu os mandantes, apresentando as dificuldades operacionais para o cometimento desse crime. Com a intensificação de Marielle, da atuação de Marielle nas áreas de milícia, especialmente em Vargem, sub-região de Jacarepaguá, a vereadora tornou-se, assim, o alvo alternativo da organização criminosa. E eu esclareço que as reuniões por ela realizadas com a população local, sobre as quais me referi, encontram-se mencionadas nos depoimentos prestados por Arley Lolival Açucena, ao STF, e por Elizabeth Alves Bezerra, à Polícia Civil. Ainda com relação à motivação dos homicídios, eu destaco aqui trechos do depoimento prestado pelo general Richard Nunes ao STF durante as audiências de instrução. O que disse o general? Perguntado se chegou a comentar com a PF algumas coisas sobre a motivação do crime, ele respondeu. Depois a Polícia Federal perguntou ao senhor, fazendo quem questiona, fazendo uma correlação possível entre os homicídios e a prática de grilagem em Jacarepaguá, a Polícia Federal perguntou para o senhor disse o seguinte: olha, essa foi uma inferência que eu fiz a partir de informações que me foram trazidas. O raciocínio e a conclusão foram feitos por mim. Eu queria saber quais informações que permitiriam que o senhor chegasse a essas conclusões. O senhor recorda? Disse o general, eu recordo. Houve, na verdade, à medida que o ano avança, um certo fechamento em torno de linhas prováveis de investigação. E apontava para aquela região onde havia exploração imobiliária irregular, aquela questão de grupos de atuação criminosa que tinham interesse, muitas vezes, contrariados por certos posicionamentos políticos. Então, na minha visão, e por que a entrevista foi dada? Até é bom que eu esclareça por que a entrevista. Porque a intervenção estava acabando, a gente percebia que estava no caminho, mas ainda não estava concluído. E eu, de certa forma, também, com aquela declaração, eu dava a entender o seguinte: não estamos na estaca zero, muita coisa avançou. Até porque a intervenção acabaria, viria uma outra administração, e eu, como cidadão, também tinha um certo receio de que algo pudesse ser interrompido. Então, foi uma maneira também de dizer para a sociedade: olha, o caminho indica essa direção, parece que é por aí. Mas eu não podia ser mais detalhista, porque eu poderia causar danos à própria investigação. Então, eu tive que ser muito cuidadoso nas palavras. Eu tive que indicar algo, mas de uma maneira bastante superficial, para também não prejudicar o que viria depois. Mas eu estava saindo. Eu acho que aquilo fazia parte de uma prestação de contas à sociedade. O representante do PGR, então, pergunta: quanto à entrevista, imagina, general, essa questão, nós imaginamos o quão complicado deveria ser a intervenção federal no estado de dimensão do Rio de Janeiro. Fica absolutamente tranquilo quanto a isso. O senhor falou que enxergava, embora estivesse saindo da intervenção federal, da intervenção federal e, consequentemente, da supervisão das investigações, o senhor enxergava uma linha potencial e promissora de investigação correlata à exploração de terras, grilagem de terras na área de Jacarepaguá. Quais informações foram levadas para o senhor que permitiram tomar essa conclusão? Exatamente. O senhor estava falando e acabou a justificativa, desviando um pouco para a questão da entrevista.
Aí o general disse, não, está bem, eu vejo exatamente, da maneira como as informações eram trabalhadas, os suspeitos eram investigados, a gente tinha uma noção que poderia realmente ser daquela região ali da Baixada de Jacarepaguá, daquela área de uma série de atividades ilícitas nesse sentido, e que uma atuação da então vereadora Marielle Franco naquelas regiões poderia ter contribuído para criar esse tipo de animosidade. Então, era mais ou menos esse caminho. E como eu também já tinha uma informação que a Secretaria de Segurança seria extinta, como foi, então eu ainda tinha uma preocupação ainda maior de deixar essa linha investigativa tornada um pouco mais pública, para que as pessoas tomassem consciência do que poderia ocorrer. Mas era isso, os dados que chegavam para mim indicavam que muito provavelmente teriam sido grupos criminosos com interesse naquela região do Rio de Janeiro e que viam na atuação parlamentar da vereadora uma ameaça a seus interesses. Bom, depois disso, o general Richard foi perguntado se tomou conhecimento ainda ao tempo de sua atuação no Rio de Janeiro de algum fato específico que poderia ter sido determinante para o homicídio de Marielle. E a resposta que ele apresenta é coerente. Ele disse, reportado que ela tinha reuniões ali com determinadas associações, né, que tinha se aproximado dessas associações com o intuito de esclarecimento sobre as questões de propriedade, de atividade econômica na área. Isso tinha ocorrido antes do homicídio dela. Relatos nesse mesmo sentido foram prestados por outras testemunhas ouvidas pelo STF, destacando mais uma vez os depoimentos de Felipe Alves e Guilhermo Machado Catrambi. Também é certo que, para além do combate às atividades de grilagem em Vargens, Marielle, que detinha carreira política em ascensão, interferiu ainda nos interesses dos irmãos Brazão em outra localidade. Eu refiro-me aqui a Rio das Pedras, reduto no qual os codenunciados exerciam monopólio de atos de campanha eleitoral. O ensejo para isso foi o projeto de verticalização de Rio das Pedras, ao qual se opôs Marielle, por entender que a iniciativa levaria à especulação imobiliária, com desproporcional valoração e prejuízo das pautas de habitação popular. Os irmãos Brazão, por sua vez, também rejeitavam a proposta, não por questões republicanas, mas porque teriam ameaçado o seu monopólio sobre o mercado imobiliário em áreas dominadas pela milícia. Embora os interesses fossem acidentalmente convergentes, Marielle e os irmãos Brazão encontraram pontos de atrito nessa questão, pois Marielle recebeu representantes das associações de moradores de Rio das Pedras em seu gabinete, ameaçando se apropriar de parcela do capital político de Domingos e João Francisco. Quanto a esse ponto, destaco o que disse a testemunha Arley Lorival Sucena. Havia uma disputa sobre quem protagonizaria aquela luta entre uma vereadora que não era daquele território, que nem podia pisar naquele território, e um vereador que era o mais votado naquele território, um território de milícia, onde só se faz campanha se a milícia tiver autorização, se a milícia conceder autorização. E se esse cenário já era suficiente sob a ótica dos mandantes para a execução da vereadora, havia mais um ponto de atrito, ainda que um ponto antecedente. É que, tão logo empossada, Marielle se opôs de forma veemente a um projeto de lei de iniciativa de João Francisco, projeto que, de acordo com dados técnicos apresentados pela PF, teria impacto primordial em áreas de influência dos irmãos Brazão. E aqui devo advertir que, embora a defesa dos denunciados procure desconstruir o argumento da acusação, alegando que Marielle, no dia em que o projeto foi aprovado, votou com os irmãos Brazão, esse seu voto limitou-se ao não adiamento da votação. No mérito, sua posição permaneceu rigorosamente inalterada. Posição que, aliás, rendeu posteriormente uma discussão ríspida do vereador João Francisco com Arley. Arley era assessor de Marielle. Arley havia se dirigido ao gabinete de Francisco, atrás de apoio para a aprovação de um projeto de interesse da Marielle, e foi recebido de forma destemperada. Em outras palavras, o que disse Arley? Quando eu pedi a ele, João Francisco, a assinatura, ele me perguntou de quem era, e eu falei que era da Marielle. E o vereador Chiquinho me respondeu com termos cheios de impropérios. Não vão assinar P nenhuma da Marielle. Marielle, o pessoal, outro dia, quase me F em um projeto meu que passou aqui, que eu passei 1 ano para aprovar e agora quer que eu assine emenda, eu não vou assinar P nenhuma. Esse era exatamente o projeto a que eu me referi. Os detalhes das diferentes linhas ideológicas defendidas por Marielle e por os irmãos Brazão quanto a esse aspecto foram explorados nas alegações finais e, por isso, não vou me alongar aqui nos motivos para o homicídio. Apenas reitero o que já disse à Corte, que a versão apresentada por Rony Lessa sobre a motivação dos homicídios encontra-se amplamente demonstrada. No exercício de sua pauta parlamentar na esfera de habitação e urbanismo, Marielle ameaçou os currais eleitorais dos irmãos, apresentou uma perspectiva de regulação fundiária que contrariava o já consolidado padrão de poder territorial das milícias por meio de grilagem e criou obstáculos à tramitação de projetos de lei que interessavam a organização criminosa. O passo seguinte, sobre o qual agora discorro, é a da contratação do executor do crime, Rony Lessa, tarefa para a qual contaram os irmãos Brazão com o apoio de Edmilson Macalé, miliciano radicado em Oswaldo Cruz. Os irmãos negam, obviamente, o fato, mas possuem uma relação de longa data com Macalé.
No relatório da CPI das milícias de 2008, Macalé foi apontado como miliciano com atuação dominante na região de Oswaldo Cruz. O mesmo documento aponta que Domingos e João Francisco eram as figuras centrais que detinham influência política sobre a região. Como já ficou claro ao longo dessa sustentação oral, o exercício de influência política sobre áreas de milícias não se sujeita a influências típicas da dinâmica eleitoral democrática, né? Milícias monopolizam territórios, inclusive para fins políticos e para constituições de currais eleitorais. O fato de o relatório da CPI apontar a influência de Macalé e dos irmãos sobre o mesmo território de milícia, saber Oswaldo Cruz, é forte indicativo da histórica aliança que entre eles se estabeleceu. E, nesse ponto, eu registro que o colaborador premiado ainda indicou as raízes das relações de Macalé com os irmãos Brazão. Ele relatou que todos, ele inclusive, colaborador, frequentavam a casa de um amigo comum, hoje falecido, de nome Jorge Santiago, isso entre o final da década de 90 e início dos anos 2000. Vários deles, especialmente João Francisco, compartilhavam da mesma paixão por cavalos e pássaros. Santiago morreu e, como Lessa não morava tão perto da antiga casa que funcionava como local das reuniões, perdeu contato com os irmãos Brazão. Ao contrário de Macalé, que residia em Oswaldo Cruz, com ele fortaleceu os seus vínculos. Eu vou ler aqui um trecho do depoimento prestado por Lessa. Mas o Macalé não. O Macalé era de um bairro próximo ali, que era Oswaldo Cruz. Era miliciano, ele sempre se identificou com essa questão de comunidade, porque a comunidade que ele morava lá em Oswaldo Cruz, que ele morava, é um conjunto habitacional, é um monte de prédio, tem centenas de famílias. Eu não sei se estou falando os números certos, mas é muito grande. E o Macalé foi aquele cara que sempre fez festinhas de Cosme Damião, que fez a festa do Dia das Crianças. Era o policial da área. Na verdade, é o herói do conjunto do Oswaldo Cruz. Se alguém se aventurasse a botar uma boca de fumo, ele ia lá e matava todo mundo. Se alguém se aventurasse a roubar, lá ele passava fogo também. Então, esse era o Macalé. Isso é milícia, assim é constituída a milícia. São líderes locais, normalmente são locais, são pessoas que normalmente são criadas no local, e ali o Macalé continuou a vida dele. Eu continuo a minha, a gente de vez em quando se encontrava. O depoimento de Lessa acerca do vínculo entre Edmilson Macalé e os irmãos Brazão está corroborado não só pelo relatório da CPI das milícias, mas pelo esclarecedor depoimento prestado ao STF por Rosimere Santos Geraldo, ex-esposa do falecido Jorge Santiago, que era a residência onde ele se encontrava. Segundo Rosimere, o bairro em que residia com Santiago era Praça Seca, região administrativa de Jacarepaguá, que anos depois seria completamente controlada pela organização criminosa aqui denunciada. A casa de Santiago era vizinha do Aras Paiva Brazão. Estavam separados por aproximadamente 5 casas, e essa proximidade permitiu esse encontro. Rosimere confirmou ainda a versão de Lessa de que João Francisco compartilhava do mesmo hobby que Santiago e outros frequentadores da casa, o de criação de passarinhos, e reconheceu categoricamente que ambos, João Francisco e Macalé, frequentavam o espaço, assim como Rony Lessa. Conforme apontei em alegações finais, são vários elementos coletados pela PF, constantes das folhas 88 e 89 do relatório final, que comprovam que o Macalé manteve o hobby de criar passarinhos até o fim da vida, do mesmo modo João Francisco Inácio Brazão, de cujas redes sociais constam páginas atribuídas a criatórios de passarinhos. Daí o vínculo mais estreito entre Chiquinho e Macalé. No caso de Domingos, como nunca foi adepto da criação de passarinhos, a relação não era a mesma e, por isso, não é citado por Rosimere. Retomando agora o ponto, que é a contratação de Lessa, Macalé já o havia procurado anteriormente para que ele fizesse consultas de dados cadastrais associados a políticos do PSOL. A primeira solicitação teve como alvo Renato Cinco, também ligado à pauta fundiária, e depois vieram Chico Alencar e Marcelo Freixo. O pedido de Macalé para que Lessa matasse Marielle Francisco da Silva foi feito em seguida, e, nesse caso, o colaborador se reuniu pessoalmente com os mandantes do crime. Lessa declarou que a reunião entre ele e os irmãos Brazão teria sido intermediada por Robson Peixe, co-denunciado, o que, conforme demonstrei nas alegações finais, está em consonância com os elementos coletados. Registro nesse ponto que, embora efetivamente comprovado que Robson integrava a organização criminosa denunciada e atuava como liderança de Domingos João Francisco, e que usualmente funcionava como interlocutor entre os milicianos e irmãos Brazão, não ficou claro para a acusação de que tem havido adesão subjetiva dele ao plano homicida, e por essa razão ele não foi denunciado especificamente quanto ao homicídio. E prossigo. A versão de Rony Lessa quanto ao ajuste feito com os mandantes contém a narrativa de que, durante a primeira reunião, Lessa obteve uma promessa de pagamento. E qual seria? De acordo com o executor dos homicídios, João Francisco e Domingos planejavam a constituição de um novo loteamento irregular na região administrativa de Jacarepaguá, mais especificamente nas intermediações de Valqueira e Praça Seca, em região próxima à antiga Casa de Santiago. Uma parte dessa área caberia, portanto, ao colaborador. As áreas que seriam chamadas de Medellín 1, Medellín 2, nos termos da declaração de Lessa, serviriam ainda à formação de uma nova milícia sob a gestão de Edmilson Macalé, o que proporcionaria aos mandantes um novo curral eleitoral.
Visando a corroboração das declarações do colaborador, a PF produziu o laudo de perícia criminal número 3013-24 e, pela análise técnica, foi possível delimitar com adequada precisão essas áreas apontadas por Lessa, bem como a própria viabilidade econômica desse empreendimento. A perícia indica igualmente que a quantidade de lotes projetada corresponde à estimativa feita anteriormente pelo colaborador e produziu uma avaliação da ordem de R$25 milhões, que seria o benefício dele por conta dos terrenos que receberia. Não por coincidência, eu também destaco, essa área estaria submetida à circunscrição do nono registro imobiliário, o mesmo cartório que já me referi como reduto das fraudes de Jacarepaguá. Posto assim, senhores ministros, o quadro probatório no que diz respeito à imputação dirigida a João Francisco Inácio Brazão e Domingos Inácio Brazão, não há dúvida de que estão comprovadas a materialidade e a autoria delitiva dos homicídios praticados em concurso contra Marielle Franco e Anderson Gomes na forma consumada e contra Fernando Gonçalves Chaves na forma tentada, por motivo torpe e mediante promessa de recompensa nos exatos termos da denúncia. Menciono agora que ainda na primeira reunião que Domingos e João Francisco teve com Rony Lessa, transmitiram a ele a informação de que Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior aderira previamente aos crimes. E é sobre isso que falarei adiante. Rivaldo Barbosa foi denunciado por participação nos crimes referidos, considerando a sua prévia adesão ao plano homicida tratado pelos irmãos Domingos e João Francisco. Embora não tenha envolvimento direto na execução dos homicídios, sem a sua participação, os crimes não teriam seguramente ocorrido. De acordo com Rony Lessa, no estado do Rio de Janeiro, milícias e organizações criminosas efetuavam pagamentos mensais à divisão de homicídios, sob a gestão de Rivaldo, para que os crimes praticados por integrantes desses mesmos grupos não fossem devidamente apurados. Sobre essa associação chefiada por Rivaldo, especificamente, anoto que o Ministério Federal ofereceu, há 2 semanas, denúncia perante esse mesmo Supremo Tribunal Federal contra o ex-chefe da DH e também réus denunciados Giniton Lages e Marco Antônio de Barros Pinto, imputando-lhes os crimes de associação criminosa armada e de obstrução de investigação que envolvam organização criminosa. Nessa denúncia são mencionados os mecanismos de que o grupo se valia para obstruir investigações relativas a homicídios praticados por milícias e outras organizações ligadas ao jogo do bicho no Rio de Janeiro. Esses mecanismos ali são resumidos e listados da seguinte maneira: desaparecimento ou destruição de autos físicos e documentos, avocação de inquéritos policiais que se encontravam em poder de delegados que não haviam aderido ao modelo de funcionamento da associação, ocultação de provas, ausência de preservação dos elementos probatórios que poderiam viabilizar o esclarecimento do crime e de sua autoria para que os vestígios desaparecessem com o decurso do tempo, utilização de testemunhos falsos, incriminação de terceiros sabidamente inocentes, realização de diligências inócuas que geravam um volume grande de informações embaraçando o regular andamento das investigações. Os elementos que instruem essa nova denúncia, eu devo dizer, se encontram documentados no inquérito 4967, que se encontram documentados nesse inquérito 4967, constam também dessa ação penal. Aliás, esse inquérito 4967 é um desdobramento do inquérito do qual resultou essa ação penal de número 2434. Pois bem, no relatório conclusivo do inquérito 4954, que é o dessa ação penal, é dito que a associação criminosa dirigida por Rivaldo se aproveitou do modelo de mercado ilícito explorado pelas milícias fluminenses, ancorado primordialmente em rígido controle territorial. Disputas territoriais entre facções conflitantes escalaram em violência e levaram à prática de sucessivos homicídios. Por consequência, essas organizações se associaram a grupos de extermínio especializados, não raros comandados por policiais de elite, como o conhecido capitão Adriano, hoje falecido, e o próprio Rony Lessa. Com altos pagamentos destinados aos pistoleiros, que tomaram parte nos negócios relativos à exploração ilegal de jogos e agrilagem de terras, ocorreu o que eu chamei aqui de mercantilização dos homicídios do estado do Rio de Janeiro. Esclareço que essa conjuntura não era desconhecida e já havia sido apontada em outras oportunidades, como na denúncia oferecida pelo MP do Rio, no desdobramento da Operação Calígula, cuja cópia consta dos autos dessa ação penal e na qual se identificam pistoleiros responsáveis pela execução dos homicídios praticados no interesse de Rogério de Andrade. O MP do Rio indica expressamente que a ineficácia das apurações decorrentes desses crimes era causada por um sistema de corrupção estrutural existente nas delegacias de homicídio do Rio de Janeiro. E, de modo similar, durante a intervenção federal no estado do Rio, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança produziu um relatório em que também faz menção a, aspas, uma grande organização criminosa com atuação em todo o estado do Rio de Janeiro, em especial na capital, formada principalmente para explorar jogos de azar com emprego de violência. A milícia monopoliza o uso da violência, sendo responsável por diversos homicídios no interesse da organização.
A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios, assume o papel de garantir a impunidade do grupo, de modo que os crimes de homicídios vinculados à contravenção não sejam devidamente investigados. É exatamente nesse contexto que emerge a figura de Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior e da associação por ele liderada, cuja atuação nos casos dos crimes que vitimaram Marielle Franco e Anderson Gomes foi expressamente relatada pelo colaborador Rony Lessa. Em seu primeiro encontro com os mandantes, Rony disse ter ouvido de Domingos que os crimes já teriam sido ajustados com Rivaldo, de quem teria recebido, inclusive, uma exigência. Rivaldo disse a de que a execução não ocorresse no trajeto entre a Casa do Vereador e a Câmara Municipal do Rio, e isso para evitar repercussões políticas que pudessem dificultar a sabotagem das investigações. Rivaldo, como se sabe, promoveu, na condição de diretor da DH, a unificação das delegacias, tornando-se o responsável final por todas as apurações que envolviam a região metropolitana do Rio de Janeiro. Podia, sim, de fato, controlar o que ocorreria nas investigações iniciadas a partir do homicídio de Marielle Franco. E não seria a primeira vez. Consta desses autos a prova da existência de inúmeras investigações de crimes de homicídio que foram frustradas pela intervenção da associação criminosa liderada por Rivaldo. Uma delas se refere ao depoimento prestado pelo delegado de Polícia Civil Breno Carnevale, em que afirma a interferência de Rivaldo em investigações sob a presidência do depoente que envolviam milícias ou o jogo do bicho. O próprio delegado testemunha. Breno cita o homicídio do ex-miliciano André Serralho, no qual tão logo inaugurou uma linha de investigação que atingia as milícias, foi surpreendido com o sumiço inexplicado dos autos. Ele se refere ainda ao homicídio do ex-policial militar Marcos Falcon, conhecido por suas atividades de milícia. Nesse caso, ele diz que Rivaldo Barbosa sempre o questionava sobre o andamento das investigações e lhe advertia para a necessidade de informá-lo de qualquer previdência, e relata, mais uma vez, que os autos depois se extraviaram. Carnevale fala sobre o desaparecimento de provas custodiadas na DH, justamente em casos de homicídios aparentemente encomendados por organizações criminosas. Ele registrou que ele permaneceu na divisão de homicídios entre os anos de 2016 e 2018, que durante esse período ele nunca viu ou teve conhecimento de que algum dos crimes praticados por milícia ou organizações criminosas associadas ao jogo do bicho tenha sido esclarecido. E, óbvio, tudo isso sempre com a omissão de Rivaldo, do réu, que sabia de tudo e não tomava nenhuma providência. Nesses autos, também confirma a situação de corrupção estrutural envolvendo Rivaldo Barbosa e a DH, as declarações prestadas judicialmente pelo depoente Orlando de Oliveira Araújo, cujo depoente já disse aqui merece integral credibilidade justamente por ter sido falsamente incriminado pela própria DH por crimes que não praticou. E aqui eu cito o homicídio de Marielle Franco, de Anderson Gomes e do já citado André Serralho, ele também foi incriminado. Assim como Lessa, Orlando também se referiu ao modelo de corrupção estrutural da DH, indicando que grupos de milícia ligados ao jogo do bicho efetuavam pagamentos mensais em favor de Rivaldo como garantia de impunidade. No caso dos autos, esses não são, de qualquer sorte, os únicos elementos de corroboração da hipótese apresentada pelo colaborador. Os atos de obstrução também se comprovam pela utilização de falso testemunho do ex-policial militar Rodrigo Jorge Ferreira, o conhecido Ferreirinha, cujo nome surge associado ao embaraço de vários outros procedimentos de investigação mencionados na recente denúncia oferecida pela PGR contra Rivaldo, a que eu fiz agora a referência. De acordo com o depoimento prestado ao STF pelo general Richards, responsável pela pasta de segurança pública durante a intervenção federal no Rio, o nome de Ferreirinha foi apresentado a ele, ao general, diretamente por Rivaldo Barbosa e Gínito. E o que chamou a atenção do general naquele momento foi o fato de que eles, Rivaldo e Júnior, sabiam tratar de testemunha idônea. Rivaldo, aliás, pediu diretamente ao Gabinete de Intervenção Federal que fornecesse o local em que a testemunha seria ouvida, circunstância também confirmada pelo delegado de Polícia Federal, Lourenço Pomilho. Já no depoimento de Ferreirinha, colhido por Gínito, Ferreirinha imputou falsamente a Orlando Oliveira Araújo os crimes praticados contra Marielle Francisco da Silva e Anderson Pedro Matias Gomes, além das execuções praticadas contra outros indivíduos, como André Serralho, Rafael Freitas Pacheco Silva, vulgo Leão, e Carlos Alexandre Pereira Malto, vulgo Cabeça, todos mortos no contexto das disputas entre facções do Rio de Janeiro. Apenas para que recordemos, em 13 de março de 2018, véspera dos homicídios, Rivaldo foi empossado chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E no dia seguinte aos crimes, 15 de março, anunciou a nomeação de Giniton como titular da DH da capital, da Delegacia de Homicídios da capital, e a sua designação vai presidir direta e pessoalmente as investigações do caso Marielle. Giniton era, portanto, o homem da mais estrita confiança de Rivaldo e o acompanhava nas reuniões com o general Richards acerca do caso Marielle.
foi indicado, obviamente, por Rivaldo com o claro objetivo de obstruir as investigações. Antes de iniciar as sucessivas incriminações forjadas, Gênison chegou a coagir Orlando para que ele assumisse a execução do crime, ameaçando, inclusive, de responder por diversos homicídios dos quais não participou. E Orlando ainda assim recusou. Uma prova relevante são as mensagens extraídas do celular do chefe de investigadores subordinados a Gênison, Marco Antônio de Barros, no qual ele instrui diretamente Ferreirinha a prestar depoimento falso para incriminar Orlando, mais especificamente, não no caso da Marielle, especificamente no caso ligado à morte de Rafael Pacheco. Além disso, o delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Luiz Otávio Franco Gomes de Oliveira, também relatou que Gênison lhe ordenou a incriminação de Orlando pelo homicídio de Carlos Alexandre Pereira Amaro. E mais, mesmo antes de Ferreirinha prestar os depoimentos que ligariam Orlando de Oliveira Araújo ao homicídio de Marielle, o delegado de Polícia Civil, Marcos Amin, já havia procurado Rivaldo, indicando que a linha investigativa mais correta parecia ser a que envolvia o controle territorial exercido pelos irmãos Domingos e João Francisco na área de Jacarepaguá. E, segundo o depoimento prestado por Amin à polícia, Rivaldo o ignorou solenemente, o instruiu a procurar Gênison, que procedeu da mesma maneira. Além dos atos de obstrução praticados por Rivaldo, eu cito aqui mais um fato relevante sobre seu contato com as milícias. O dentista frequentado por Rivaldo atendia em Rio das Pedras, no mesmo consultório onde também se tratava o capitão Adriano. Havendo informações de que eles ali se encontraram, ao menos em uma ocasião, além de outros milicianos ligados aos irmãos Brazão, que também frequentavam aquele consultório, como Marcos Vinícius Fininho. E é óbvio que a presença do chefe da DH naquele local, num local dominado pelas milícias, onde políticos sequer podiam ter acesso sem a permissão das milícias, não poderia se dar sem a anuência da própria milícia, o que, obviamente, também confirma o seu envolvimento. Sendo esses, em síntese, senhores ministros, os elementos probatórios, eu não tenho dúvidas em afirmar a responsabilidade de Rivaldo Barbosa pelos crimes de homicídio que lhe foram imputados. E, por fim, eu trato aqui da imputação dos elementos de prova que pesam em desfavor de Ronald Paulo Alves Pereira. Ronald era miliciano com atuação preponderante em Rio das Pedras, regiões tantas vezes citadas ao longo dessa sustentação oral e que abriga os milicianos ligados aos irmãos Brazão. Nos termos da denúncia, Ronald teria sido responsável pelo monitoramento da rotina de Marielle antes dos homicídios, encargo que recebera do próprio grupo. De acordo com o colaborador, foi ele, Ronald, quem ligou para Macalé no dia 14 de março com a finalidade de informar sobre a agenda da vereadora que participaria de um evento noturno na Casa das Pretas. Segundo o mesmo colaborador, Ronald teria usado um telefone informalmente associado a Laerte, homem que os irmãos Brazão, eu já disse, haviam infiltrado no PSOL. O que se sabe de concreto é que nos dias que antecederam os homicídios e no próprio dia 14 de março de 2018, Laerte e Ronald mantiveram inúmeros contatos telefônicos. A PF apresentou o relatório extraído dos autos da Operação Nevoeiro, em que afirma que no dia 6 de março, Ronald, além de manter contato frequente com Laerte, teria monitorado Marielle. A defesa de Ronald alega que o réu se encontrava em um curso de formação na Polícia Militar no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 14, o que seria, por isso, impossível o monitoramento de Marielle, ao menos o físico. E o que se pode dizer, entretanto, é que o fato de Ronald se encontrar no local sob a administração da Polícia Militar do Rio não o impediu de estabelecer comprovados contatos telefônicos com os milicianos de Rio das Pedras no dia do homicídio, conforme os registros telefônicos que estão nos autos. Eu vou ler aqui as explicações dadas pela PF, pelo policial federal Guilherme Catrambi, que atuou no caso. Ele disse: a questão do monitoramento foi trazida pelo colaborador Rony Lessa em relação ao dia 14 de março de 2018. Naquele dia, Macalé teria recebido, por meio do terminal de Laerte, uma ligação de Major Ronald indicando que Marielle teria um evento na Casa das Pretas naquele dia. A partir disso, se deflagrou a cadeia de execução, com Rony enviando aquela foto ou aquele material recebido a Elcio, e depois eles perpetraram a execução das vítimas. Nesse sentido, nós revisitamos o material que tinha sido produzido pela Polícia Civil do Rio, pelo MP do Rio e até pela Polícia Federal da Operação Nevoeiro. Pelos terminais lá detectados, nós constatamos o monitoramento da vítima nos dias 6 e no dia 14. Esse monitoramento foi trazido com base em compatibilidade de estação rádio-base do Major Ronald com a vítima Marielle Franco no dia 6. Ela teria um evento na Universidade Cândido Mendes, enquanto o Major estaria com Wellington X no local. Isso, somado ao depoimento de Rony Lessa, bem como a sua parte de vinculação com a milícia do Rio das Pedras e toda a sua trajetória no crime, conforme visto, inclusive, na operação, Intocáveis nos levou ao sentido de que essas informações tenham sido corroboradas. Assim,
digo eu, dada a natureza da conduta imputada a Rondes, a eventual presença física em evento da PM nos dias 6 e 14 de março não inviabilizaria sua participação no crime. A propósito, o réu juntou diversas fotos do evento ao qual teria comparecido, evidenciando assim que teve acesso ao celular durante todo o dia, do que se conclui, portanto, a sua plena capacidade de comunicar-se com os executores do crime para informar-lhes de que Marielle se encontraria no local ideal para a efetiva prática dos homicídios. Nessas condições, senhores ministros, já encerrando, comprovada a autoria e materialidade dos crimes pelos quais foram denunciados, o Ministério Federal requer aqui a integral procedência da ação, o que inclui também a indenização a título de danos morais e materiais sofridos em decorrência das práticas delitivas, nos termos do artigo 387-4 do CPP, em favor da vítima Fernando Gonçalves Chaves, de Antônio da Silva Neto e Marinete da Silva, pai da vítima fatal Marielle Francos da Silva, de Luiara Francisco dos Santos e Mônica Tereza Azeredo Benício, respectivamente filha e companheira da vítima fatal Marielle Francisco da Silva, de Arthur Reis Matias e Agatha Reis, respectivamente filho e viúva da vítima Anderson Pedro Matias Gomes. Muito obrigado. Agradeço ao eminente vice-procurador-geral da República,